Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um bocado de lições no livro de Deus. Aos Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente deve ler este verso e aprender aquele princípio de que, quando lemos um texto, não devemos nunca isolá-lo do contexto. Se nós isolamos o texto do contexto, normalmente vamos formar um pretexto, vamos nos confundir e não vamos entender no seu todo o que o texto está dizendo, o que o autor quis dizer ao fazer esta declaração. Exemplo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente liga ao verso anterior, a gente descobre o porquê do apóstolo ter feito esta declaração. No verso anterior, vejam, verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Então, após ele dizer que a justiça de Deus, ela é o meio, ela é o recurso, o caminho para a justificação, tanto do judeu como do gentio. Aí, então, ele fala, não há distinção. É para todos os que creem em Jesus. Todos aqueles que crerem em Jesus, independentemente de ser judeu ou gentil, pela fé em Jesus, ele é justificado. Então, ele diz, não há distinção, foi por isso que ele fez a declaração, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bem, alguém poderia fazer o seguinte questionamento, mas os judeus têm uma proeminência. Podemos ver, mesmo aqui na carta, que sempre que o apóstolo vai falar dos dois povos, gentios e judeus, ele menciona primeiro os judeus. Lembrem do verso 16 do capítulo 1. Porque não me envergonho do evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Note a expressão, o destaque. Primeiro do judeu e também do grego. Isto é, primeiro do judeu e depois dos gentios. Então, por que esta prioridade na citação dos judeus? Quando lemos o capítulo 2, nos versos 1 e 2, ali mostra o porquê desse destaque. Então, os judeus tiveram ou têm um lugar de honra na revelação de Deus, no propósito de Deus. Foi através dos judeus que Deus se revelou, que veio Jesus, que é a justiça de Deus. Mas isto não significa que eles são diferentes no tratamento de Deus. Note que aqui no verso 19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Note o final desse verso. Para que se cale toda a boca. Isto é, não importa se é judeu, não importa se é gentil, todos estão debaixo do juízo de Deus. Por quê? Qual é a razão de estarem todos os homens debaixo do juízo de Deus? É pelo fato de que as nossas origens sejam as origens dos judeus, a nossa origem, a origem dos gentios, das outras nações. É a mesma origem. A gente procede de Adão e somos o resultado da queda. Então, em questões da salvação, não há prioridade. O caminho é o mesmo. É pela fé. Pela fé em quem? Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Note, porquanto pelas obras da lei, vejam que desafio para os judeus, aqueles que eram ou que ainda são apegados às obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O que a lei fez foi revelar, mostrar com clareza ao homem os nossos pecados, descrever as nossas falhas pelo seu respectivo nome. Aí então vem a solução, vem a razão, o porquê
do apóstolo ter dito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, isto é, judeus e gentios. Todos têm a mesma culpa. Por isso, a solução é a mesma. O remédio para o mesmo mal é o mesmo remédio: crer no Senhor Jesus Cristo. E eu repito, ele diz que não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem aquele princípio. Não podemos isolar o texto do contexto, porque iremos cometer uma violência ao texto na interpretação. Se eu apenas leio, fico sabendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, eu sou um candidato ao desespero. Mas eu ligo ao contexto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, isto é, justificados pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Eu não posso me expor ao desespero, ao relaxo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é isso que Paulo quis ensinar. Não é isso que o apóstolo nos ensina. Ele está ensinando que através da graça de Deus, mediante a morte de Jesus, eu fui justificado. Nós fomos justificados. E como justificados gratuitamente, não baseados em obras da lei, porque ele acabara de dizer: pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Vamos dar uma pausa aqui, mas vamos meditar nesta verdade. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém e amém.